Pai do Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Gênesis 12. Vamos ler o primeiro, o 2 e o 3 e alguns versículos a seguir. Ora, o Senhor havia dito a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e te engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém, irmãos? A palavra do Senhor, né, já começa falando, né? Conosco aqui da obediência, né, de Abraão. E da fé, não só da obediência, mas também da fé. Porque, né, o Senhor chegou até ele e falou: Abraão, sai da casa do teu pai, né? Sai do meio da tua família, da tua parentela, que eu vou te mostrar, né, um lugar onde que você deve ficar. Irmãos, e a palavra do Senhor, né, em momento algum vai falar, né, que Abraão, ele questionou, né, essa ordem, né, digamos assim, do Senhor para que ele saísse. Mas ele tão somente, né, obedeceu. Ele ali reuniu, né, tudo que ele tinha, pegou a sua esposa, né, e também levou consigo, né, o seu sobrinho Ló e partiram. Partiram rumo ao desconhecido, né? Partiram para lugares, né, que creio que ele nem conhecia, mas ele foi. Ele obedeceu, né? Através da palavra do Senhor, né? Ele foi. E, irmão, se você, né, for parar para pensar, é difícil, né, para você sair, né, de onde você tá. Eu não digo nem do convívio, na maioria, né, muita gente não mora muito, né, mesmo perto da sua família, mas eu digo assim, sair de onde você, né, já tem, né, uma vida assim, digamos assim, estruturada, né, para sair assim, não é qualquer um, né, que obedece assim como Abraão fez aqui, que na época que ele ainda era Abraão. Então esse homem aqui, ele é um grande exemplo, né? Um exemplo assim de fé, né? De fidelidade ao Senhor, né? Ele obedecia assim ao Senhor de uma maneira extraordinária, que é de nós nos espelharmos mesmo aqui, né? Em Abraão, porque ele verdadeiramente, né, foi um servo obediente, né? Que venhamos ser como Abraão, servos obedientes, né? Que ouve a voz do Senhor, né? E não questiona, né? Não questiona deixar bens, não questiona deixar nada, mas seguir tão somente, né? O mandado do Senhor. Nem todos conseguem, né? Mas Abraão aqui é um exemplo para mim e para você, né? De obediência e de fé, né? De obediência ao Senhor. Amém, irmãos? E aqui no 10 vai falar assim: e havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grave na terra. Irmãos, a palavra do Senhor vai falar, né, que Abrão, ele obedeceu, né, ao Senhor, e ele ali, né, começou, né, a andar ali, né, sobre a terra. E a palavra do Senhor vai falar, né, aqui primeiro no 8, né, que eu dei uma puladinha, né, e moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda. E estava Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, invocando o nome do Senhor. E depois, no 9, e depois partiu Abrão dali, seguindo para o lado sul. Então ele começou, né, ali a peregrinar mesmo ali, né, pela terra. E aí a palavra do Senhor vai falar, né, que houve fome naquela terra ali onde ele peregrinava.
E ele ali, né, seguiu para o Egito, porque a fome era grave ali, né, naquele lugar. Ele foi, né, direcionado, né, ao Egito. E aqui no 12 vai falar assim: e será que quando os egípcios te virem, dirão, esta é a sua mulher, e matar-me-ão e te guardarão em vida? Irmãos, a palavra do Senhor vai falar que Abrão, né, já foi instruindo aqui a Sara, né, sua esposa, e falando para ela, né, quando chegarmos, né, no Egito, ali você, né, eu sei que você é mulher, né, formosa, você é muito bonita. E quando os egípcios ali perguntar, né, o que você é minha, né, você fala que você é minha irmã, porque senão, né, me matarão por amor de ti, né, e te guardarão com vida. Irmãos, aqui também, né, nos ensina que você ter fé, né, não lhe isenta também de ter medo, né? A palavra do Senhor nos deixa bem claro, né, que Abrão, ele temeu, né? Ele foi para o Egito, mas ele temeu ali, né, entrar no Egito, temeu ali os egípcios por causa da sua esposa, que a palavra do Senhor vai falar que ela era uma mulher, né, muito formosa, e ele temeu pela sua vida, né, por causa dela. Então ele a instruiu falar, né, para os egípcios que ela era sua irmã. E ali, irmãos, Abrão, ele sabia, né, todo o risco que ele estava correndo ali, né, do faraó mandar tomar mesmo a sua esposa, né, para si. Por quê? Porque ela era muito formosa e ele ainda falou, né, que ela era irmã, não era esposa. E aqui, irmãos, aconteceu do jeito que Abrão falou, né? Quando os egípcios ali viram Sarai, que na época ainda era Sarai, eles, né, falaram ao faraó, né, e o faraó mandou tomar. Aqui a Sara vai falar que é onde? No 17. Não, perdão. É no 15. E vendo os príncipes de Faraó, gabaram-na diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa do Faraó. Eu acho até que eu já tinha falado isso, mas só para resumir aqui. Então, irmãos, assim aconteceu, como ele falou, né? O Faraó ali, né? Quando os seus príncipes falaram ali da beleza, né? De Sarai, ele ali mandou tomar, né? Sarai como sua esposa. E aqui, irmãos, mais um exemplo aqui, né? De fé. Esse homem aqui, ele era um homem de muita fé. Por quê? Ele já entrou no Egito sabendo que poderia perder a sua esposa, né? Ali para o faraó ou para algum egípcio, né? De alto cargo ali. E aí, mesmo assim, ele entrou no Egito, ele confiou, né, que o Senhor ia cuidar, né, tanto dele como da sua esposa, ainda que ele temeu ali, né, pela sua vida, mas ele confiou inteiramente que o Senhor, ele ia guardar a sua esposa, até mesmo, né, ali, né, no palácio ali do faraó. E assim aconteceu. Faraó, ele tomou, né, a Sarai ali, né, como sua esposa lá pro palácio, e Abrão ficou lá. Agora você pense aí, né, irmãos, pense comigo se não é assim, a pessoa tem muita fé, né, porque ele poderia, né, perder ali a sua esposa, né, para sempre ali, para o faraó, mas ele confiou no cuidado do Senhor. E nessa manhã, né, o Senhor nos pergunta, será que temos confiado no Senhor, né, a ponto de ter uma fé assim tão grande como essa de Abrão aqui, de confiar que o Senhor ia cuidar, ainda que a sua esposa estivesse, né, longe dele, que ele correria o risco de nem tê-la mais, né, porque ele poderia perder ela, né, definitivamente, né, para o faraó. Mas ele não pensou assim. Ele confiou no cuidado do Senhor, ainda que com medo, que a palavra do Senhor mesmo vai falar aqui no começo, né? Antes de entrar, ele já foi instruindo ela, né?
com medo de perder a sua vida ali por causa dela. Mas se ele colocou a sua confiança totalmente no Senhor. E aí, irmãos, quando o faraó tomou, né, Sarai, a esposa de Abrão, era praticamente impossível ele tê-la de novo, novamente, como esposa. Mas olha a confiança desse homem. Nesse dia, irmãos, nessa manhã, eu não sei, né, qual é o impossível, né, que está, né, na sua vida, o que você está passando, qual é o impossível, né, que você está vivendo hoje, né, na sua vida, mas através dessa palavra que o Senhor fala, né, coloca a sua confiança em mim, né, tenha fé, né, como Abraão teve aqui, ele colocou a sua confiança no Senhor, ele creu que o Senhor ia fazer algo, né, ia tirar, né, Sarai das mãos ali do faraó, ia o devolver novamente, né, da maneira que ela foi até ele, né, sem o faraó nem sequer tocar nela, né, como mulher. E a palavra do Senhor vai falar que assim Faraó fez, porque a Bíblia não relata, né, que ele tenha tocado Sarai, né, como mulher ali. Mas é mais para falar aqui, né, essa palavra aqui, do cuidado, né, do Senhor. Como é lindo, né, o cuidado do Senhor para com o servo, né, obediente, porque Abrão, ele saiu ali, né, da sua terra, numa obediência, né, a uma ordem do Senhor. E o Senhor cuidou dele ali a todo tempo, né, aonde o Senhor levava ele ali, né, pelas terras ali que ele peregrinava, o Senhor cuidava a todo tempo, né. Quando teve a fome, ele foi, né, para o Egito e o Senhor sempre cuidando, ainda que ele ficou um tempo ali, né, separado de Sara, mas o Senhor cuidou ali dele de maneira tremenda e dela também. E através dessa palavra o Senhor me trouxe aqui para te falar, coloca a sua confiança no Senhor. Não coloca a tua confiança, né, no teu próprio braço, não. Não pense como é que você vai sair dessa situação, como é que você vai resolver essa situação, porque você nem consegue. Tem coisa que é só para Deus mesmo fazer. E a nossa parte é só confiar, é crer, é adorar, né? É glorificar o nome do Senhor e colocar mesmo na mão do Senhor, que o Senhor resolve. Então creia, assim como o Senhor livrou, né, Sarai das mãos aqui, né, do faraó e devolveu novamente, né, ao seu esposo. Eu não sei, né, o que você está temendo perder ou perdeu. Creia que o Senhor, ele pode, tem todo o poder de lhe devolver novamente. Amém? Então somente creia e confie no Senhor. E aqui, irmãos, no 17 vai falar assim: e feriu o Senhor a Faraó com grandes pragas e também a sua casa por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então, quando chegou o tempo, né, o Senhor até permitiu com que o faraó, né, levasse Sara, mas quando chegou o tempo ali, né, o Senhor feriu, né, o Senhor fez algo e fez com que ele a devolvesse novamente ao seu esposo. E o Senhor, né, através dessa palavra, ele fala também conosco, né? O Senhor pode até ter permitido, né, com que você perdesse algo por um tempo, mas quando chegar o tempo, o Senhor vai criar uma situação e vai fazer com que, né, o que você perdeu seja devolvido novamente a você. Amém, irmãos? E a palavra do Senhor vai falar aqui, né, no 19 e no 20. Porque disseste, é minha irmã, de maneira que tomei por minha mulher. Agora, pois, eis aqui a tua mulher, toma e vai-te. E mandou o Faraó com que homens o acompanhassem a ele e a sua mulher e a tudo quanto tinha. Então, irmãos, a palavra do Senhor vai falar, né? Que o Faraó, ele perguntou, né, a Abraão, né? Porque você falou, né, que ela era, né, a sua irmã. Então, né, agora o Senhor apertou ali, né, mandou praga, mandou, né, uma situação que fez com que ele devolvesse. E ele ali, né, pegou e devolveu a mulher de Abrão e Abrão ali saiu. E aqui eu pulei uma parte, aqui que é no
eu ver aqui, irmãos. Pulei não. É isso mesmo, vai falar aqui. Vai falar aqui já no 13. Para resumir aqui, eu vou ler o 2, viu? Do capítulo 13. E Abrão era muito rico em gado, em prata e em ouro. Então, irmãos, a palavra do Senhor vai falar, né? Que Abrão, ali ele era muito rico, né? E ele saiu ali, né, do Egito, ainda mais rico ali, né? Porque quando o faraó ali, ele tomou, né, a Sarai, ele ali abençoou, né, a vida de Abrão, né? Por causa de Sarai ali, né? Então, além dele ter tomado, né, Sarai, ele ali abençoou a vida de Abrão e o Senhor, né, creio que permitiu com que ele abençoasse ali, né, a vida de Abrão para poder então fazer com que ele devolvesse, né, a sua esposa. Então, um servo do Senhor, quando é obediente, né, ao Senhor, ainda que às vezes tem coisas, né, que acontecem na nossa vida que parece, né, que foi um mal que vem, né, sobre a nossa vida, ainda assim o Senhor usa, né, esses tempos, né, que a gente pensa que o mal tá vindo contra a nossa vida, né, para através disso aí nos abençoar, como foi o caso de Abraão ali, né. As pessoas ali poderiam pensar, né, eita, aconteceu ali, né, um mal terrível, né, sobre a vida de Abraão, perdeu a sua esposa, né, para o faraó, mas ali era o Senhor, né, permitindo também, né, para que Abraão saísse ali, né, ainda mais rico ali do Egito, né. Então, porque o Senhor abençoava, usava, né, até mesmo quem queria o mal de Abraão, né, para o abençoar, porque o Senhor se responsabilizava, né, por aquela palavra ali, né, que ele lançou sobre a vida de Abraão, falando para ele sair, né, que ali o Senhor era quem ia cuidar dele daí por diante. Assim o Senhor fez. O Senhor cuidou, né, de Abraão e da sua família. Amém, irmãos? Então, através dessa palavra aqui, né, creia que você tem um Deus, né, que pode transformar até aquilo mesmo que você pensa que vem, né, como maldição, né, para a sua vida. O Senhor pode transformar em bênção. Então, somente obedece, né, à voz do Senhor e creia no cuidado do Senhor e creia que se o Senhor falou, né, Ele se responsabiliza. E se você está também ali nos pés do Senhor, obedecendo ao Senhor, né, vivendo uma vida santa, correta, né, com o Senhor se responsabiliza pela sua vida, né, pela sua casa, pela sua família. Então, somente, né, faça como Abraão, né, creia, confie no Senhor, ainda que você, né, tenha medos em certos momentos, né, que somos seres humanos, não somos isentos, né, de sentir medo, mas que o nosso medo, né, não venha vencer, né, a confiança que nós temos que ter no nosso Deus. Amém, irmãos? Então foi essa palavra que o Senhor me deu, né, para mim estar compartilhando com os irmãos nesse dia. Vamos orar? Pai, obrigada pela tua palavra, obrigada porque o Senhor é o Deus que faz, o Senhor é o Deus que fala, o Senhor é o Deus, Pai, que do nada faz surgir tudo, apenas uma palavra tua, Senhor. O Senhor pode mudar cenário, pode mudar, né, decreto, pode mudar sentença, e nós cremos na tua palavra. Então somente nos ajude, Pai, nos dê mais fé, nos ajude a confiar inteiramente, totalmente no Senhor, como Abraão confiava. Pai, desde já queremos te agradecer por mais um dia de vida, Pai, porque quantos aí deitaram e nem sequer acordaram, mas o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem sustentado a nossa casa, o Senhor tem guardado, né, a nossa casa, a nossa família, e por isso, Pai, somos gratos a Ti. Pai, eu também quero te pedir, quando essa palavra chegar, meu Senhor, o Senhor entre com cura, com libertação, com salvação, com transformação, com renovo, Pai, com restauração. E te pedir que o Senhor também venha estar suprindo toda a nossa necessidade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.